Capítulo 22. 4 carruagens de fogo, com cavalos brancos e robustos. Através de uma explosão visível no espiritual, surgiram nos céus 4 carruagens de fogo, cada qual com 2 cavalos brancos e robustos. Juntamente com a carruagem, sobrevinha uma nuvem de calor e luz. As carruagens fizeram aterrissagem na linha dimensional de minha casa. 4 anjos desceram e me fizeram uma saudação. Suas vestes eram compridas, sendo que cada qual tinha uma capa sobreposta e um chapéu interessantíssimo. Eles tinham os cabelos encaracolados até os ombros. São anjos ligeiros e com aspectos de nobreza. Na última carruagem estava Elias e Moisés. Assim revelou meu Espírito Santo. Impressionada fiquei e tive muito temor. De alguma forma eu sabia que algo tremendo estava para acontecer. E eu já estava mesmo, era em uma das dimensões do céu. Então, um dos anjos me chamou para subir na última carruagem. Porém, antes de subir, observei os adornos de ouro que estavam nos arreios dos cavalos. Assentei-me ao lado após saudá-los. Notei que minhas vestes eram cor-de-rosa com adornos preciosos. Era a mesma veste que usei quando fui levada à dimensão do cartório do céu, quando assinei como noiva a certidão de casamento com Jesus, Yeshua HaMashiach, narrados no capítulo 6 do primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva, memoráveis arrebatamentos. Atentando-me àquele mistério, e observei que Moisés abriu uma placa reluzente que estava escrito: é chegada a hora, prepara-te. Uma alegria abrangeu o meu ser de maneira indescritível. Foi quando então uma voz como que de trovão soou bem alta naquele espaço célico, e meu espírito identificava ser Deus Pai. Chorei literalmente ao descrever. É temeroso. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Salmo 147, 5. Inclinei reverentemente a minha cabeça, curvando sobre o meu rosto. Foi quando senti Elias tocando em minhas costas, dizendo: não temas, você pode olhar. Elevei minha cabeça e me levantei, ficando de frente para Elias e Moisés, porém, olhando para o alto, de onde ressoava a voz de Deus, advinda da nuvem, pois eu não podia ver a face de Deus, embora percebesse a sua voz no movimentar da nuvem branca. Certamente era inusitado vivenciar aqueles momentos prazerosos e ao mesmo tempo enigmáticos. E de repente, a nuvem branca reluzente desceu, ficando na minha frente. E por causa do clarão do esplendor da nuvem, eu via com muita dificuldade as formas semelhantes de um homem. Eu sabia que naquele momento era Jesus, o Filho de Deus. Aquela claridade intensa foi me abrangendo, e como noiva de Jesus senti seu abraço. Caminhamos juntos por um tempo e por mais um pouco de tempo, e ele mostrou-me a terra. Presenciei dali vários templos abertos e pessoas nos cultos. Grandes moveres aconteciam tanto em templos grandes quanto em pequenos. Havia louvores, danças, sapateados, pregações, cada qual segundo o seu estilo de culto. Ainda com a mão em meu ombro, Jesus disse-me assim: observe as vestes das pessoas que participam dos cultos. Olhei e notei que muitas vestes estavam sujas de lama, o que entendemos ser como pecado. Outras sujas de sangue pisado, que significa crimes e ofensas. Havia aqueles cujas vestes estavam pretas como que as trevas, e outras de vestes rasgadas, simbolizando o envelhecimento espiritual, fome, mendigos. Também presenciei pessoas com cabelos sujos, que são pensamentos mundanos, na concupiscência da carne,
Leia Tito 2:12, Gálatas 5:24, Judas 1:16-18, 1 Timóteo 6:9. Outras com cabelos despenteados, ou seja, pensamentos confusos, incertos. Também havia pessoas descalças, pois tinham perdido seus sapatos, que significa despreparadas para a guerra espiritual. Todavia, contemplei pessoas bem vestidas espiritualmente, embora fosse minoria. Jesus continuou falando suavemente comigo, com muito carinho. Ele disse: veja que a maioria das pessoas está cantando hinos de louvores, porém nem todos estão com sinceridade diante de mim. Meus olhos espirituais atentaram para uma mulher que estava cantando, cujo coração estava roxo de ódio do seu marido, que se encontrava na outra fileira de bancos. Vi também pessoas orando erradamente, pedindo a Deus que tocasse com feridas e chagas incuráveis às pessoas às quais lhe ofenderam. E Jesus continuava a dizer que era necessário primeiro que as pessoas liberassem perdão para que pudessem sentir o seu amor superabundar em suas vidas. O rancor em seus corações estava impedindo essas pessoas de serem abençoadas. Também me foi mostrado pregadores fantoches, cujos sermões não eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Pregavam o que o povo queria ouvir, ou então que agradasse as lideranças da igreja. Observei que havia pregadores animadores de plateias, bem preparados com suas oratórias persuasivas, comoviam as pessoas pela alma, emoção, levando-as ao delírio, ao choro emocional, porém não era choro de arrependimento pelos pecados cometidos. Novamente falou-me Jesus o que o Pai declarou: eis que é chegada a hora do basta. Então percebi um exército de anjos vestidos de linho fino, com prumos e fitas de medir em suas mãos. Leia Amós 7:7-8. Estes anjos foram instituídos por Deus a medir as estaturas das pessoas cristãs e de lideranças de igrejas cristãs de acordo com as medidas constituídas por Ele. E vi que ao medir era feito separações entre os aprovados e os reprovados. E os que não estavam de acordo com o estabelecido recebiam correções severas. Hebreus 11:6-13. Muitos dos que recebiam correções arrependiam-se em pranto, quebrantavam-se, pedindo perdão. Embora houvesse aqueles que se iravam contra Deus, amaldiçoando com palavras, os que não se arrependeram eram arrancados como se arranca uma árvore com a raiz, pois eram como figueiras bravas. Eu vi pastores, lideranças e membros de igrejas sendo arrancados e lançados para fora dos templos. Inclusive vi cantores de renome entre cristãos sendo arrancados dos seus postos e altares de idolatria, fama, glória humana. Seus cofres com dinheiro eram saqueados. Houve choro e lamento, porém era o basta de Deus. O arrebatamento da igreja. Ao retornar para outra dimensão, vi milhares de milícias de anjos dos exércitos de Deus, já preparados em sentinelas para o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. Havia um grande clarão sobre os anjos triunfantes, com suas trombetas, preparadas para tocarem junto com a orquestra dos céus, no lindo coral de anjos remidos, após o toque da última trombeta, a do arrebatamento. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52b. Suspensa nos ares, vi multidões de fiéis na terra com vestes brancas, sendo arrebatadas para encontro com Jesus nas nuvens. Contemplei nas nuvens uma escada gigantesca que dava ao palácio da festa dos céus, no qual ocorreriam as bodas do Cordeiro. Todos quantos subiam aquela escada celestial tinham o convite selado para a entrada de vida eterna. O anjo me levou até a entrada da porta do palácio real do céu. Era toda revestida de ouro e pedras preciosas. Muita luz, tudo muito alvo. Quantos anjos, quantos remidos, quanta alegria! Os 4 seres viventes ali sobrevoavam.
Era chegado o momento do casamento real no céu. Ali estava o noivo Jesus, junto de sua noiva adornada, virgem e imaculada. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Observação. Saiba mais sobre o casamento real no cartório do céu. Leia o livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, no capítulo 6, página 93 a 100, primeira edição, 2006. Você também pode ouvi-lo em áudio. Capítulo 23. Nas profundezas das águas do Espírito Santo, em espírito na Austrália. Uma mulher de Deus me contou o seguinte sonho. Eu estava em sua casa, neste caso minha casa mesmo, em Vila Velha, e olhava para o mar numa direção ao norte, e via que sobrevoava, vindo em direção à sua casa, um objeto tipo uma nave reluzente. Ao chegar mais perto, eu tive muito medo, disse ela. Eu abaixei a minha cabeça e relutei em olhar para aquela luz forte. Também havia outras pessoas próximas dali, como seu esposo e seu filho pequeno. Após ouvir este sonho, fiquei a indagar o que seria. Em espírito de oração, falei com o Pai Celeste que trouxesse à luz o discernimento da revelação do sonho. Por ordenança do Espírito Santo, eu subi ao terceiro andar de minha casa, junto com meu filho pequeno. Ajoelhei-me e comecei a orar. Meu filho ao meu lado também orava. Ao me levantar, via uma chama reluzente no formato de um anjo, então discerni que se tratava de um serafim. Ele tocou os meus pés, olhos, boca e mãos. E imediatamente me vi repleta da majestosa presença de Deus. Um pouco afastado dali, presenciei um ser de vestes amarelas que tinha faixas vermelhas e brancas. Perguntei então ao Espírito Santo a que se referia aquela visão. Eu tinha visto aquele ser antes e sabia que se tratava de um profeta da Bíblia. E era mesmo. Era o profeta Ezequiel. Aproximei dele em espírito, estendendo minha mão para saudá-lo. Havia muita luz entre nós naquele lugar. Acima dele brilhava a luz intensa de faróis com os olhos fluorescentes. Era a expressão da presença da glória de Deus. Descreverei como nave vivente, querubins. Ezequiel 10, 9 a 13. E naquele momento o sonho daquela mulher começava a ser discernido. No sonho ela teve medo de ver. E neste arrebatamento o Espírito Santo trouxe a mim o complemento do sonho. Era como desvendar além do véu. A soberania de Deus é surpreendente e inexplicável. Apesar do descortinar, dando continuação ao sonho daquela mulher, fiquei estarrecida com aquela situação, sem entender o motivo de ter sido desta forma. Seria por causa do medo dela? Ou seria porque Deus queria nos acrescentar experiências novas? Ao cumprimentar o profeta Ezequiel, ele convidou-me a entrar naquela nave vivente celestial. Observei que havia uma mesa de controle e na velocidade da luz de Jesus Cristo partimos daquela dimensão espiritual para outra. Após a aterrissagem, chegamos a um local onde havia muitos anjos de vestes brancas e asas reluzentes, cabelos ruivos, curtos e encaracolados. E naquele momento eu fui surpreendida com a chegada de meu esposo, onde eu estava no físico, exatamente como no sonho da mulher. Ela o via por perto, porém ele não via aquela nave celeste. Ele andou por ali, percebeu o que estava escrevendo, ficou quieto, porém entendeu se tratar de novas revelações dos céus. Notei que naquele ambiente celestial
estavam vários profetas da Bíblia, e também havia ali um grande candelabro aceso. No piso havia vários escritos em hebraico celestial que acendiam em sequência dos pés dos profetas. Eu olhava admirada e com espanto porque não conseguia discernir até então o que via. Então o anjo de asas até os pés estendeu suas asas exuberantes sobre mim e disse: Não veja como seus olhos humanos veem. Como assim? Indaguei. Pois sim, em espírito estou vendo. Novamente o anjo falou-me: Atentai para os pés deles, profetas, e calce os seus sapatos. Veja aonde a luz se acende. Confiante me direcionei até o profeta Ezequiel, pois ele mesmo havia me conduzido até aquela dimensão dos céus, e porque nos seus pés havia luz. Quando toquei o bloco reluzente daquela letra celestial, imediatamente me vi calçada com os sapatos de Ezequiel. Ele segurou minhas mãos e com os meus pés grudados nos pés dele, tudo começou a girar. Estávamos indo para outro lugar do céu. Era um tempo longínquo. Paramos à beira de um rio e ele disse-me: Aqui nessas águas eu vi a glória de Deus. Ezequiel 47, 1 a 12. Agora te trouxe aqui para que possas beber desta água purificadora. Bebi daquela água e senti todo o meu ser revigorado. Em seguida, a glória de Deus desceu sobre as águas daquele rio. E enquanto, à beira do rio, com minha mão direita, bebia daquela água, uma grande águia surgiu do esplendor da glória reluzente de Deus e com suas garras pegou-me como se pega um filhote e mergulhou-me naquele rio. Cada vez mais profundo a águia me levava em alta velocidade e podia ouvir e ver o profeta Ezequiel muitíssimo satisfeito. Era uma alegria inexplicável. Era aconchegante estar ali, presenciando inúmeras gotas prateadas borbulhando, formadas pelo mergulhar. Dentro do rio de águas purificadoras, nas profundezas dele, eu vi várias portas como cristal transparente e anjos como os guardiões das mesmas. Uma daquelas portas abriu-se e aquela grande águia lançou-me para dentro da porta e lentamente a mesma foi fechando-se. Houve silêncio. Não mais ouvi o barulho das águas, nem das asas da águia, e nele mesmo podia ouvir os risos ou ver o profeta Ezequiel. Tudo estava extremamente reluzente. Não conseguia definir onde estava e o porquê de tanta luz forte. Assentei-me ao piso por um instante. Fiquei temerosa. Olhei para os lados e tudo era só luz. Fiquei então a pensar: onde será que estão os anjos? Por que será que não consigo ver além desta nuvem branca fulgente? Lembrei-me então dos dizeres do anjo: Não veja como seus olhos humanos veem. Novamente orei e clamei pela proteção do sangue de Jesus e falei: Senhor, abra meus olhos espirituais. Diante de ti coloco minhas limitações humanas. Sei que não fui conduzida até essa dimensão espiritual por mero acaso. Permita-me sentir a tua presença. Eu preciso ver mais. Então, um anjo pequeno que ao mesmo tempo alternava de tamanho, ficando grande, entregou-me uma taça com vinho celeste. Eu tomei e senti como o efeito de um remédio para medo, pois ao ser lançada ali dentro pela grande águia e ver a porta, além do rio, se fechar, eu tive muito medo. E, entre outras indagações, perguntei a mim mesma: será que meu espírito está aprisionado aqui? Será que preciso de correção do Pai Celeste? Até o momento estava vendo com os meus olhos humanos, os olhos da alma. Enquanto digitava, atentei-me para um louvor que tocava, que dizia sobre ser levado além do rio, e era mais uma confirmação da vontade do Espírito Santo.
Glória a Deus que após tomar o vinho que recebi das mãos do anjo, senti meus olhos como chama de fogo, e então tudo clareou. Minha visão espiritual foi acentuada e pude ver anjos labaredas de fogo ao redor de uma plataforma reluzente. Eles dançavam com alegria. Observei com atenção, aproximando-me mais, e notei que dentro da plataforma redonda havia o mapa da Oceania. A Austrália era evidente. Os anjos dançavam sobre o mapa e lançavam chamas de fogo celeste sobre o mesmo. E, imediatamente, o anjo sobrevoou, colocando-me no centro do mapa da Austrália para ver além dele. Presenciei então um grande mover de avivamento na Austrália, e sobre eles jorravam águas cristalinas advindas do rio aonde Ezequiel me levara. Era magnífico ver. Repentinamente, anjos serafins desceram e posicionaram-se naquela conferência avivalista do reino. E, para minha surpresa, também fui conduzida para lá em espírito. Não sei se no corpo ou fora do corpo, apenas em espírito de noiva de Jesus. Mas ali eu estava e me alegrava juntamente com os anjos ao vivenciar as pessoas se rendendo em adoração sincera a Jesus. Em certo momento, um dos serafins tocou minhas mãos e disse-me: lance esta bola de fogo. Após lançá-la, percebi que a mesma bateu nas mãos da pessoa que ministrava, que quase não aguentava ficar de pé, dada a intensidade da glória de Deus concedida através daquela bola de fogo. Aleluia. Nota: o Espírito Santo de Deus está arrebatando em espírito vários filhos profetas a diversos locais, até mesmo em outros países. Mas haverá dias em que não só em espírito serão arrebatados, e sim serão trasladados em corpo para outros lugares. Pois assim como fazia com Elias e fez com Filipe, fará com profetas dos últimos dias. E não é projeção astral, como Satanás faz com seus humanos leais. Leia 1 Reis 18:12 e Atos 8:39 a 40. Capítulo 24. Testemunho. Brasil, nação escolhida. Certo dia, eu recebi um e-mail de uma missionária às nações, a mesma que escreveu o prefácio deste livro, no qual ela dizia assim: tudo bem com você? Eu te falei do sonho que tive, mas já faz tempo. Deve ter sido por volta do ano de 1997. Pois é, se não falei, vou relatar agora. Foi antes de eu ir para a América, nos Estados Unidos. Então, eu via duas luas. Uma eu sentia que era verdadeira e a outra eu pensava: deve ser um sinal no céu. Lembrava-me que a lua tipifica a igreja, sendo que ela não tem luz própria e recebe a luz do sol, assim como a igreja que recebe a luz do Senhor Jesus, que é o sol da justiça. Quando eu pensava ser um sinal no céu, ela começava a descer, a lua que eu designava sinal. Foi então que eu abri os braços para receber e logo observava que não se tratava mais de uma lua, e sim de um globo terrestre. Procurei encontrar nesse globo o mapa do Brasil e via nesse mapa uma bola de fogo brilhante no centro dele. Então eu perguntava: o que significa isso, Senhor? Recebi uma resposta dentro do meu espírito, dizendo ser um avivamento que iria vir sobre a terra e que começaria no Brasil. Daquela bola de fogo, eu observava que saíam raios, parecendo faíscas de fogo para todas as outras nações, e eu tornava a perguntar: o que será isso? A resposta vinha novamente dizendo que cada faísca era uma vida, um obreiro que iria levantar e levar a mensagem às nações. Logo eu questionava, afirmando que o povo evangélico do Brasil
não teria recursos para mandar tantos missionários a outros países, e a resposta vinha em seguida, que quando as outras nações soubessem do que estaria acontecendo no Brasil, mandariam buscar os obreiros, os missionários. Acordei tão cheia do Senhor, irmã, que durante muitos anos, ao lembrar-me desse sonho, o meu coração rejubilava e o meu espírito alegrava-se no Senhor. Interessante é que o período em que fiquei na América, não conheci nenhum pastor, conferencista que chegasse até lá assumindo suas despesas. Todos foram através de convites e despesas pagas pela igreja ou congregação que o convidou. Sabe de outra coisa, irmã? É que pelas igrejas onde eu contava este sonho, os irmãos se enchiam da graça e o mover do Espírito Santo era bem real. Agora resolvi te mandar este e-mail contando isso porque sempre que te encontro esqueço-me de falar. Desculpe-me, querida, por um relato tão longo. Que o Senhor te abençoe nesta jornada. Verdadeiramente, Brasil, tu és nação escolhida para o avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Torre de vigilância da Zona Sul Estrelar, instalada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu espírito em vigilância nesse momento, clama a Deus Pai, conceda a você que está me ouvindo e que até aqui chegou, observando o sobrenatural de Deus, para que possas alcançar discernimento. Pode ser que seja novidade o que está ouvindo até aqui e o que ainda está por vir. Em nome de Jesus, seja criterioso ao analisar essas revelações e não se precipite em julgar, para que não entre em batalha espiritual, mas busque do Espírito Santo as respostas para suas indagações e leia a palavra de Deus, a Bíblia. Aprendi com o decorrer dos arrebatamentos do meu espírito às dimensões celestiais que nem sempre o discernimento vem imediatamente. Muitas vezes nossa alma e preconceitos levam-nos a questionar e até mesmo a duvidar. Quantas vezes eu questionei ao Senhor e várias vezes não discerni tudo o que vi. A mente de Deus, quem pode compreender? Mas sabemos que devemos buscar ter a mente de Cristo e que nele habita toda a plenitude da divindade. Ele se manifesta aos que o amam e o buscam em espírito e em verdade. Não tenho dúvida de minhas limitações humanas. Por isso, nós carecemos da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Estarei descrevendo algo tremendo que está no coração de Deus. Porém, o mesmo trouxe-me a existência e o discernimento no meio físico há cerca de mais de 2 anos após os arrebatamentos. O interessante foi que quando escrevi as revelações do 2º capítulo do livro 2, Os Segredos de Deus, Inesquecíveis Arrebatamentos, a respeito das torres de vigilância do reino de Deus, sendo que já havia começado a receber tais informações no final do primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, acreditava até então que se tratava apenas de descrições a respeito da conduta dos anjos, cada qual em suas torres, em guarda da noiva de Jesus, nas dimensões celestes. E quase a finalizar o ano de 2008, estava orando a Deus e ele falou comigo assim: atentai para o telefonema que receberás dentro de 2 dias, pois tu irás para onde eu quero te levar, e não para onde tens colocado diante de mim. E eis que te surpreenderei. Guardei em silêncio no meu coração as palavras de Deus, esperando com curiosidade o telefonema. E para minha surpresa, no 2º dia, às 22h30, eu recebi o telefonema. Era uma pastora de Belo Horizonte, Minas Gerais. A mesma dissera-me que havia lido o primeiro livro e que fazia uso das armas espirituais, com testemunhos a relatar. Então me convidou
para narrar meu testemunho na passagem do ano, assim como o Senhor havia me revelado. Não hesitei em dizer sim imediatamente, pois já aguardava o convite, como mencionei. Viajei juntamente com meu esposo Caleb, minha jovem filha e meu pequeno. Tivemos um grande livramento no decorrer da viagem. Após viajarmos cerca da metade do percurso, ao pararmos para abastecer, não percebemos que a tampa do tanque de combustível ficara para trás e seguimos a viagem. Somente atentamos para o ocorrido após chegarmos a Belo Horizonte, Minas Gerais, quando tivemos que abastecer novamente. Deus cuida dos seus. Glória seja dada a Ele eternamente. Amém. Foram dias inesquecíveis. No dia determinado pelo Pai, já quase hora da chegada do novo ano, a manifestação da sua glória foi intensamente dispensada sobre nós, e muitos não conseguiam parar em pé. Ficavam desfalecidos pelo resplendor da glória, e meus olhos espirituais foram abertos praticamente em todo o mover do culto. Havia uma sintonia inexplicável do meu espírito com o Espírito Santo do Senhor. Tanto via no espírito e ao mesmo tempo no físico. E notei que naquela dimensão espiritual estava a sala das armas do céu, contendo inúmeras armas que foram selecionadas para aqueles irmãos lutarem no reino do Espírito. Os 4 seres viventes estavam dentro da igreja, junto ao trono do grande Eu Sou. Se você quiser saber mais sobre o uso das armas espirituais, ouça o primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, no capítulo 9. Um anjo com uma bandeira, cujo bordado era a figura de um leão, a hasteou. Ela estava em chamas de avivamento devido ao toque do dedo de Deus. Havia um cavaleiro enorme de vestes brancas com uma lança enorme. Ele estava do lado de fora do templo a nos guardar. E ainda naquele mover, o Espírito Santo me disse: diga a eles que os meus anjos estão aqui e que será instalada nessa dimensão uma torre de avivamento. Depois chame a pastora e diga-lhe assim: há neste lugar 5 anjos príncipes de Deus. Eles foram designados lhe tocar e entregar comandos de Deus. Também lhe falei que não iria tocá-la, porém, mediante o comando do Espírito Santo, eu apenas determinaria que cada príncipe de Deus aproximasse dela para lhe ministrar. Quando falei do primeiro príncipe, ela foi arremessada ao chão, dada a presença da glória de Deus. E a cada aproximação dos príncipes, ela estremecia orando em línguas celestiais. Outras visões e profecias ocorreram, e algo me impactou bastante após o culto. Enquanto eu estava orando por algumas pessoas, uma jovem daquela comunidade, igreja, pediu que me chamasse, pois estava sentada e não conseguia ficar em pé por causa da manifestação da presença de Deus. Ao chegar próximo, ela relatou-me um sonho que tivera, dizendo que sonhara com o ancião de dias e que seus cabelos estavam brancos como o dele. Ao orar por ela, percebi a presença do ancião de dias e o mesmo brincava com o espírito dela. Imediatamente a jovem recebeu a unção do riso, a alegria do Espírito Santo. Durante a noite no hotel, eu não conseguia dormir. Orava e nada de dormir. Foi quando perguntei ao Espírito Santo se estava querendo dizer-me algo. Então ouvi: veja no livro 2 a parte que relata sobre a base da torre de vigilância do sul do reino de Deus e entenderás. Ao abrir e ler, fiquei perplexa, dado que várias visões que tive na igreja durante o mover da instalação da torre de avivamento eram similares às relatadas no livro, inclusive sobre o ancião de dias. Foi então que alcancei que novas torres de vigilância e avivamento
seriam instaladas em locais a serem determinadas pelo Senhor, e que a cada torre instalada existem exércitos específicos de anjos, segundo as suas funções e hierarquias. Deus usou seu vaso e o levou para si. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 23. Quero deixar registrado aqui o testemunho de um jovem cristão, valente instrutor, aviador do estado do Espírito Santo. Há cerca de um mês antes da sua partida para o lar celeste, sua tia ouvira do Espírito Santo: Vou levá-lo, ele não é mais deste mundo. Deus preparou, santificou e o levou para si. A família relatou que meses antes ele fizera um propósito de jejum e oração durante 40 dias de 12 horas ao dia, de 6 às 18. E quando lhe perguntavam o porquê do jejum, ele dizia: É mistério meu com Deus. Estava apaixonado pelo Senhor. Era mesmo o primeiro amor. Entre tantos louvores que gostava de cantar, um era especial, aquele que diz: Entra na minha casa, entra na minha vida, Regis Danese. E o Pai Celeste quis que ele entrasse na casa dele também. Tantos amigos, tantos parceiros de trabalho, tantos alunos já formados, que saudades! São essas palavras dos seus. Um jovem ousado que, acima de tudo, amava a Deus. Certa vez exaltou a Deus para que seus colegas ouvissem, via rádio do avião, o seguinte louvor: Vim para adorar-te, 4x1, composição de Tim Ingles. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver, lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou os meus pecados lá na cruz. Mas não era este jovem apenas um instrutor. Ele amava a obra de Deus e por algumas vezes, juntamente com outros irmãos em Cristo, pilotou seu avião circulando os céus de cidades e bairros do estado do Espírito Santo, realizando atos proféticos, ora orando e cantando, ora lançando óleo ungido. Era a limpeza dos ares no comando de Deus. Um grande mover de avivamento sobreveio sobre este povo de Deus, e vidas arraigadas na garra de Satanás foram libertas. Com um futuro promissor, com tanta seriedade e dedicação, um filho companheiro, amigo, Deus Pai o tomou para si, levando-o para o lar celeste. Naquele acidente de avião de pequeno porte, grande foi a dor, mas sabemos que em tudo o nome de Deus é glorificado. Passados cerca de 3 meses, os pais deste jovem amado procuraram-me, pois haviam tido ciência do primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva, memoráveis arrebatamentos, e para a glória de Deus foram fortalecidos pelo Espírito Santo. Naquela tarde, enquanto orávamos, o Espírito de Deus surpreendeu-nos tremendamente, renovou nossas forças, derramou unção do riso sobre a mãe deste jovem, enquanto já no chão deitada estava, por causa da presença gloriosa do Pai Celeste. Também visitou o Senhor de maneira magnífica o seu esposo e uma irmã em Cristo. Os dois foram arrebatados à sala das armas espirituais e não só viram diversas armas, como guerrearam. Eles viam a mesma coisa, pois estavam na mesma dimensão celestial. Entre tantas coisas que viram, os anjos de um dos exércitos de Deus guerreavam juntamente com aquele homem, e em dado momento 2 anjos seguravam os braços dele
para que continuasse erguendo sua espada espiritual na batalha. E tanto a irmã em Cristo quanto o pai do jovem viam a batalha travada. Também presenciei parte do que eles viam e relatavam. Os irmãos ficaram arrebatados em espírito por cerca de 1h30. Durante o proceder do mover espiritual, o pai do jovem colocou as mãos nos olhos e exclamou: "Meu Deus, que luz forte é essa que se aproxima?" E logo percebeu que se tratava da magnífica presença de Jesus. Ele não podia ver o seu rosto, mas sabia que era Jesus. E orando em línguas celestiais, interpretava o que Jesus falara com ele. Foi uma experiência inesquecível. Mesmo com a dor da perda física, sabemos que um dia estaremos na glória celestial. Logo, logo, veremos face a face os santos remidos do Senhor. Sem dor, sem choro, sem saudades. Será por pouco tempo a espera. O nosso amado noivo Jesus está voltando.